Kátia, que está aí com a gente há bastante tempo, como já citou, e sabe que como que crescemos, como que nos desenvolvemos graças ao esforço de cada um aí, né? E realmente concordo com a Marina, fechamento de ouro aí, uma pessoa muito querida e que conquistou aí um conhecimento, uma conexão, de algo que é muitíssimo importante dentro do projeto, dessa causa maior na qual o processo está inserida, que é ajudar as pessoas a ter mais saúde, mais equilíbrio, mais paz interior, uma compreensão da vida e da realidade mais profunda, né? Levando em consideração os diferentes níveis da existência aí do ser, né? Físico, emocional e espiritual. Então, com essas singelas palavras aí que damos, passamos então a palavra, não é isso, Marina, a Kátia? Obrigado. Nossa, Frederico, que gostoso, muito obrigada. Realmente, eu diria até que para mim também vai ser um lindo momento assim de fechamento de ano, essa palestra, esse encontro com todos. O Procer sempre, né, habita o coração aqui e com certeza essa gratidão eterna, né, pelo início, pelo acolhimento lá atrás. Em 2009, eu me lembro de que a gente era bem, vamos dizer, seres estranhos ali, não é? Falando de espiritualidade na psiquiatria, e é muito bonito ver esse florescimento, muito gratificante mesmo, e, e o espaço, né? Outro dia eu fui lá no CEIP e eu vi que agora o Procer tem também uma sala no CEIP, eu fiquei tão orgulhosa, eu falei, olha, agora tem o ramal do CEIP, tem tudo, muito legal isso, muito, muito bonito mesmo de ver, parabéns, parabéns pelo trabalho. Muito bem, então vamos lá, olha, a Edith, oi Edith, querida, que gostoso. Então, olha só, e nesse contexto, então, já quero dizer também, né, que foi nessa busca, né, de integrar aí esses conhecimentos de saúde e espiritualidade. Eu me lembro até hoje da minha empolgação quando eu ouvi a aula do Alexander Moreira Almeida na formação de transpessoal. Ele trouxe, né, essa metodologia científica de estudar a espiritualidade. E aquilo para mim foi uma coisa tão nova, e eu fiquei muito empolgada naquela aula dele. E foi dali que eu fui conversar com o Frederico, e a gente começou esse trabalho. E o Frederico sempre muito acolhedor, né? Passado algum tempo que eu frequentava ali as reuniões, ele, né, começou a incentivar que eu usasse os conhecimentos que eu já tinha de meditação para trazer, né, projetos de assistência para pacientes, e foi com esse incentivo do Frederico que a coisa floresceu, desabrochou, e realmente, se hoje eu estou aqui, né, até o mestrado, o doutor Lutufo e tudo por esse acolhimento e indicação do Frederico. Então, realmente, muito obrigada. E aí vamos ver aonde eu cheguei, Frederico, tudo que aconteceu desde então. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Marina, se você puder me ajudar com perguntas, eu né, quero deixar todo mundo à vontade para fazer perguntas e considerações aí no meio. Eu programei, como sempre, um monte de slides, vamos ver até onde a gente chega, tá bom? E meu obrigado aí já pelo suporte, Marina. Qualquer Sim, coisa pode me... deixar que eu te sinalizo. E aí, pessoal, se vocês quiserem então fazer perguntas, ou vocês levantem a mãozinha do Zoom, ou também vocês podem só se inscrever no chat, assim dizer, tem uma pergunta, só sinalizar numa mensagem que a gente já passa a palavra, tá bom? Tá bom, vou compartilhar aqui. E deixa eu fechar a janelinha, senão fica um pedaço coberto aqui. Pronto. Então, vamos lá. A ideia hoje é fazer uma reflexão sobre o conceito de mindfulness nessa versão contemporânea, né? Como a espiritualidade conversa e pode ser integrada no conceito de mindfulness e nessa abordagem contemporânea.
Bom, já falei um pouquinho, né, da minha experiência com o ProSer, fiquei ativa até 2016, e aí eu precisei me afastar um pouquinho, mas é bem isso que o Frederico trouxe, né? O coração continua conectado, então até hoje a gente pode pôr aqui uma continuidade, assim, que não acaba. Então, eu trago aí essa experiência pessoal com meditação, né, há bastante tempo, e desde 2011 a gente começou lá no ProSer, não é, essa ideia de levar meditação para pacientes do Instituto de Psiquiatria, e isso começou, então, a criar a sementinha, né, de um programa que eu desenvolvi ali em 2011, 2012, que é o T8SM, tá? Esse é o nome mais conhecido, as siglas, enfim, a gente vai ver isso com calma. Então, fiz meu mestrado ali com o Dr. Lotufo como meu orientador. Eu já fui direto, né, para o ensaio clínico controlado, teve fase piloto, fase intervenção, fase controle, e a ideia foi investigar se a prática de mindfulness podia trazer benefício para pacientes adultos com transtorno alimentar, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão, e outras medidas também, como eu investiguei. O resultado foi bastante promissor, e isso, vamos dizer, foi o início, né, dessa jornada toda. Em 2016, eu comecei a oferecer um treinamento de capacitação profissional, chamado Fundamentos em Mindfulness. É um curso que dura quase um ano, semanal, conta com alguns professores convidados, enfim, tem todo um aprofundamento aí, e a ideia é ajudar as pessoas a entenderem a prática de mindfulness sem protocolos, tá? Então, apesar de usar o T8SM como uma estrutura, o Fundamentos em Mindfulness quer treinar pessoas que saibam a essência da proposta e que aí possam adequar isso às suas realidades profissionais. E isso me levou realmente a dar palestras e aulas, tanto em congressos no Brasil, lá fora também, apresentei meu trabalho lá fora, na Inglaterra, e continuo desenvolvendo pesquisas e aperfeiçoando os conhecimentos, né? A gente nunca para, não é? Mindfulness é um conceito complexo, tá? Então, assim como espiritualidade, mindfulness tem aí, vamos dizer, algumas propostas de conceitualização, e a mais utilizada é a do Jon Kabat-Zinn, que a gente vai ver, mas eu queria que a gente olhasse um pouquinho para isso, porque mindfulness muitas vezes é entendida como sinônimo de meditação, tá? Mas é importante saber que não é só a meditação, tá? A gente treina também várias atitudes, várias formas de se colocar no momento presente, que vão envolver também elementos comportamentais, tá? E é por isso que o conceito, às vezes, é complexo de definir, de resumir, e aí a gente acaba se apoiando no autor, que é o mais reconhecido, que é o Jon Kabat-Zinn. O próprio Kabat-Zinn, ele se apoiou num conceito que é milenar, tá? Um conceito que vem da tradição hindu, da tradição do Vedanta, tá? E o termo é sati. Sati é essa palavrinha na língua Pali, que significa estar presente de forma atenta e cuidadosa, sem esquecimento, sem distrações. E esse conceito complexo é conhecido já muito anterior ao budismo, né? Já antes disso, e existem essas pinturas, né? As tankas, que são formas de ensinar teoria de uma forma, né? Por exemplo, mais lúdica, e até lembrando que antigamente nem todas as pessoas sabiam ler e escrever. Então, as tankas foram desenvolvidas para trazer conhecimento dessa forma mais simbólica, porque justamente as pessoas não sabiam ler e escrever. E nessa tanka, justamente a jornada
da prática de mindfulness, onde a pessoa começa, né? Tem aí os elementos simbólicos, o elefante representando a mente, né? As distrações e os pensamentos, os macaquinhos, os hábitos mentais, e aí essa jornada do caminhante até ele conseguir essa mente tranquila, essa liberdade. Então, esse é um conceito realmente muito antigo e que a gente foi traduzindo, se apropriando do conceito. Então, para clarear também em termos de linguagem, de palavras, nós temos que mindfulness é uma tentativa de traduzir para o inglês o conceito de sati. Né? Então, mindfulness foi uma palavra que já existia no inglês e que aí foi usada, né, se aproximou aí do conceito. Mas como ela não é suficiente, mesmo no inglês, muitas outras palavras são utilizadas para se referir a esse conceito de presença, de qualidade de presença. No português, mindfulness foi traduzido como atenção plena, tá? E também não é suficiente, então outras palavras também são usadas para complementar o entendimento do conceito. Vocês vão ver que eu digo a mindfulness, tá? Diferente do que às vezes aparece, né? O povo chama de o mindfulness. Eu nunca entendi bem por que chama o mindfulness, tá? Porque se a tradução é atenção plena, é a atenção plena, tá? Então, eu fiquei com essa linguagem que eu chamo a mindfulness, tá bom? Não tem certo e errado, eu só estou explicando aqui da onde eu tirei o a, tá bom? Então, olha só, mindfulness é a habilidade, né? Então, o Kabat-Zinn traz mindfulness como uma habilidade. E essa habilidade envolve prestar atenção de uma forma particular, com intenção, sem julgamentos, no momento presente. Essa definição do Kabat-Zinn é a mais utilizada. Ele traz isso já no livro dele de 1990, que foi traduzido para o português em 2017, nós já temos esse livro, quem quiser, é uma leitura bem agradável. E aqui a gente já percebe que a definição é robusta, é complexa, né? Envolve prestar atenção, essa forma particular se relaciona muito com o como a gente presta atenção, uma atitude ao prestar atenção. Também fala que é preciso querer prestar atenção, então temos que ter a intenção. E a gente tem a âncora, que é o tal do momento presente, não é? E a gente vai entender como que é isso. Então, essa habilidade, ela foi trabalhada e desenvolvida, né? Eu quero trazer um pouco aqui essa história da mindfulness, para que a gente chegue nesse entendimento de como que isso foi implementado na área da saúde, e o que foi feito para que essa implementação acontecesse, e depois a gente entenda como que a espiritualidade se relaciona com tudo isso, tá? Então, o pioneiro realmente a usar meditação na área da saúde foi o Dr. Herbert Benson, tá? Então, é muito importante que a gente reconheça, não é, os autores, os cientistas, quem realmente fez trabalhos importantes aí. Dr. Herbert Benson, no começo dos anos 70, começou a investigar práticas meditativas com pacientes cardíacos e percebeu que tinha resultados positivos, começou a fazer publicações, publicou na Science, tá? Fez várias publicações importantes aí, e ele realmente é o pioneiro de usar meditação na saúde, tá? Ele usava a técnica de meditação transcendental. Então, o Dr. Herbert Benson, inclusive, foi um dos professores que esteve na banca do Jon Kabat-Zinn. Então, realmente, o pioneiro a usar meditação é o Benson, e o pioneirismo do Kabat-Zinn foi em criar um programa e estruturar isso, tá? De uma forma mais laica, secular. Então, o Kabat-Zinn começou no final dos anos 70, fazendo um programa de 10 semanas, trabalhando com pacientes com dor crônica, e eu quero também deixar claro que esse contexto, né, do Kabat-Zinn aí, ele estava terminando a formação dele no MIT como biólogo, né, biomédico. Então, o Kabat-Zinn não é médico, tá bom? Ele é biólogo, e aí ele precisava apresentar um trabalho de conclusão,
E ele mesmo contando, né, que ninguém sabia, ele não sabia bem o que fazer, ele tinha ido para a Índia, tinha feito lá a viagem dele para o Oriente, aprendido yoga, aprendido toda essa prática meditativa, e ele queria colocar isso em benefício das pessoas. Ninguém começou a dar muito crédito para ele, mas falaram, tá bom, vai, pega esses pacientes aí com dor crônica, que a gente não está conseguindo ajudar, vê se você consegue ajudar eles. Então, esse contexto também é importante, porque mesmo o Kabat-Zinn, quando ele começou, ele também desbravou aí, né? Não havia muito essa abertura, né? Então, tá bom, vai lá fazer esse programa aí para essas pessoas. Quando ele fez o programa e começou a ter resultados positivos, as pessoas começaram a olhar com mais atenção, né? A respeitar um pouquinho mais. E aí ele conseguiu continuar fazendo pesquisas, implementando, aprimorando, tá? E aí, em 1992, foi que ele, vamos dizer, terminou essa construção do programa MBSR, tá? Mindfulness Based Stress Reduction, tá? Então, é um programa de 8 semanas, no final acabou ficando com 8 semanas o programa, e ele, então, foram 10 anos, gente, para ele realmente conseguir aprimorar isso, tá? É importante ter noção do tempo das coisas. E ali ele já começou a trabalhar com essa proposta para pessoas com sintomas ansiosos, então ali a gente já tem o início do uso de práticas de mindfulness para aliviar sintomas de ansiedade, depressão e sintomas correlatos. Essa publicação do Kabat-Zinn chamou a atenção desse grupo de pesquisadores, o Tisdale e o Mark Williams são ingleses, o Zendel Siegel, ele é do Canadá, da Universidade de Toronto, e esse grupo de pesquisadores recebeu verba para desenvolver um programa para pessoas com depressão grave e recorrente. E quando eles começaram a pesquisar e pensar no que eles podiam fazer, eles descobriram o trabalho do Kabat-Zinn e iniciaram uma parceria com o Kabat-Zinn. Essa parceria acabou resultando no desenvolvimento de um programa muito similar ao do Kabat-Zinn, mas que eles chamaram de MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness. Esse trabalho, publicado em 2000, teve um grande impacto aí na comunidade científica. Então, a gente vê que todo o início do Kabat-Zinn, olha, 20 anos, praticamente, de pouco interesse acadêmico. Em 2000, a publicação do trabalho do grupo de Oxford, do MBCT, a partir daí a coisa começa a ficar, né, ter mais interesse acadêmico. Em 2010, é publicada uma revisão de 10 anos de MBCT, e feito vários estudos ali mostrando a eficácia e como realmente tem um impacto muito positivo em pacientes com depressão grave e recorrente. E aí, olha só, a coisa de lá para cá, então, realmente cresceu demais. E hoje a gente pode dizer que mindfulness é uma abordagem não religiosa baseada em evidências. Tá? Então, isso é bem importante. Em 2010, foi feito esse trabalho de comparar o efeito do MBCT com uma terapia baseada em antidepressivos, né, para essa população aí de depressão maior recorrente. E eles descobriram que os efeitos são similares, tá? Então, se a pessoa com depressão grave recorrente entra num programa de antidepressivos, ela tem resultados muito similares a uma pessoa que não toma antidepressivos e faz o programa do MBCT. Isso é bem impactante, bem importante. Isso abriu espaço para que a prática do MBCT fosse implementada no SUS da Inglaterra, e hoje existe uma opção para essa população como primeiro tratamento oferecer o programa de MBCT enfim, isso é bem importante, né? Ao invés de medicamento, oferecer um treinamento em mindfulness, tá? Então, o panorama começou a se expandir, então, do MBSR para o MBCT, né? Aí a gente tem programas também inspirados
no trabalho do Kabat-Zinn para dependência química, para compulsão alimentar, para gerenciamento da dor, e isso foi se polarizando, né, se ramificando, na verdade, e começou a ser, então, chamado na literatura de práticas e intervenções baseadas em mindfulness, tá? Porque cada população começou a necessitar de adaptações, porque o MBSR, do jeitinho que ele foi pensado, ele não é tão eficiente para quando você tem condições específicas, e isso precisava de adaptações, e aí isso foi criando essa ramificação. Hoje a gente tem ainda programas que se inspiraram no trabalho do Kabat-Zinn, mas acabaram desenvolvendo programas que são bem diferentes do programa do Kabat-Zinn, né? Então tem aí a colega Tamara Russell com o BMT, a gente tem o grupo do Richard Davidson com o Healthy Minds, nós temos o Alan Wallace com o programa Cultivating Emotional Balance, nós temos esse psiquiatra da Califórnia também com o programa Awake. Então, vários aí programas interessantes também, e é nesse contexto que também acabei desenvolvendo um protocolo chamado T8SM. Vamos entender, então, o que é mindfulness, e perceber que a proposta, ela é de treinamento, tá? Então, sempre a gente vai ver imagens de cerebrinhos treinando, de ginástica, porque é uma analogia muito eficiente para entender o que é o processo. Então, recuperando aí a definição do Jon Kabat-Zinn, né, que é uma habilidade que envolve vários elementos e que isso tudo precisa ser treinado. Aí vem a grande pergunta, se mindfulness é realmente meditação, tá? Eu, antigamente, cheguei a ser chamada para dar palestras em empresa, e eles me pediram para falar de mindfulness, mas pediram para eu não falar de meditação. Foi bem engraçado, e nessa reflexão eu trago para vocês, então, que mindfulness tem um aspecto que, sim, é uma prática meditativa, mas também não é só isso, tá? Então, é interessante pensar em mindfulness como um conjunto de práticas, tá? Para desenvolver uma capacidade, tá? Que envolve prestar atenção e envolve também uma atitude, né? Sem julgamentos, tá? Uma atitude empática. Então, para isso, a gente tem programas que vão trabalhar com a meditação de forma mais explícita, e aí a gente chama isso de prática formal, né? Então, a gente senta, reserva um tempo e medita. Mas, na prática de mindfulness, nos programas, a gente também incentiva o que é chamado de práticas informais, que é trazer essa qualidade de atenção gentil, atenção empática, para várias atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e principalmente atividades que a gente faz no piloto automático, né? Então, a gente lava a mão pensando em outras coisas, a gente escova o dente pensando em um monte de coisas, então a gente traz pouca atenção ao que de fato está acontecendo no momento presente. Então, muitos programas trazem aí esses exercícios informais, essa tentativa de fazer com que a gente saia do piloto automático, que a gente volte a se conectar com o que está acontecendo, né, trazendo não só uma maior atenção, percepção do que está acontecendo, como também trazendo essa atitude mais gentil e empática. Então, é um treino. Mindfulness pode ser compreendida como uma técnica de meditação, porque ela tem uma estrutura, uma forma, tá? Como o Kabat-Zinn diz, ela é também uma habilidade, e como habilidade, ela também já foi investigada, né, em pesquisas, e mindfulness como habilidade, ela faz parte, talvez, de algumas pessoas de forma muito natural, então a gente tem mindfulness como traço de personalidade. Então, algumas pessoas naturalmente têm essa capacidade de atenção gentil, natural, né, na sua pessoa. De qualquer forma, é possível treinar isso. Então, mindfulness também pode ser um conjunto de práticas, né? Então, os programas, na verdade, são isso, é uma sequência de práticas, de temas, uma proposta. Mindfulness como uma abordagem terapêutica,
Tá? Então, esse conjunto de práticas que quer treinar essa habilidade, que vai usar técnicas de meditação, acaba se transformando num programa, numa abordagem terapêutica, né? Por isso, por exemplo, o MBCT é uma terapia cognitiva baseada em mindfulness, ou seja, é uma abordagem. E, em última instância, o que a mindfulness propõe é que a gente cultive uma forma de ser, né? Mais saudável, mais alinhada com o bem-estar, mais alinhada com o autocuidado, e é nessa dimensão da forma de ser que mindfulness realmente se transforma num caminho, e é aí que a gente começa a falar da espiritualidade. Então vejam que nessa figura, olha só, né? Assim como eu trouxe aquele jogo de palavras, né? Meditação, espiritualidade, relaxamento, paz, não é? A gente percebe que é um conglomerado de elementos, não é? Não é algo tão simples. Então, quando a gente fala de mindfulness como uma abordagem terapêutica, a gente vai se apoiar, de novo, em definições acadêmicas. E o que esses pesquisadores elaboraram é que o trabalho com mindfulness trabalha 3 elementos principais, que é chamado de o modelo AAI, que vai trabalhar, sim, um treino de atenção. Então, a gente quer fazer exercícios para melhorar a capacidade de foco, de concentração, mas não é só isso. A gente também precisa trabalhar essa mudança de atitude, essa forma empática. Por isso que mindfulness foi muito absorvida nas terapias cognitivo-comportamentais, porque são atitudes, são comportamentos que nós queremos sim mudar. Então, não é simplesmente prestar atenção de forma indiferente, é uma atenção específica que a gente está querendo trabalhar. Então, é preciso também cultivar a intenção, é preciso querer, tá? Então, a intenção, a atenção e a atitude, elas acabam funcionando de uma forma muito dinâmica, e são considerados pilares da proposta, ou seja, é preciso trabalhar com esses elementos para que a gente tenha aí esses resultados que as pesquisas mostram, não é? Os resultados positivos para diversos, né, para insônia, para psoríase, para ansiedade, para depressão, tudo isso melhora porque, de alguma forma, durante o programa, esses 3 elementos são trabalhados. Quando a gente elimina um desses elementos do treinamento, a gente começa a ter efeitos adversos, e aí a gente começa a descaracterizar a prática da mindfulness como essa proposta milenar. Tá? Como se apoiando num conceito milenar, no conceito de sati. Ok? Então, importante também entender, né, que mindfulness é uma abordagem que vai usar meditação. Então, vamos entender o que é meditação, dentro também desse contexto acadêmico, da definição, né, de conceitos importante aí para pesquisas e tudo mais. Então, o grupo de pesquisadores ali da Unifesp, né, do Dr. Roberto Cardoso, eles trouxeram essa definição do que é meditação para um contexto de saúde, né, uma publicação importante aí numa revista legal, né, uma revista de alto impacto, em 2004 já eles trouxeram isso. Então, nesse conceito, olha que interessante, meditação, para você chamar uma prática de meditação, você precisa ter uma técnica bem específica. Essa técnica vai trabalhar com uma âncora também específica, e juntos, essa técnica e essa âncora vão promover um relaxamento físico e mental. Tá? Então, olha que interessante, porque isso aqui se relaciona com a atenção, né? A técnica, a âncora. O relaxamento físico e mental é essa atitude, não é? Então, em algum momento a gente vai produzir, ou seja, meditar não é relaxar. A meditação quer promover relaxamento, é uma consequência da prática, não é o objetivo da prática, tá? É importante fazer essa distinção. Quando você medita para relaxar, grande chance é que você vai ficar mais tenso,
tá? Quando a gente quer relaxar, se esforça para relaxar, isso não dá muito certo, tá bom, gente? Então, a gente precisa deixar que o relaxamento aconteça de forma natural. E olha que interessante, né? O ser autoinduzida vai se relacionar com o pilar da intenção, ou seja, é preciso que a pessoa esteja ativamente se colocando nesse estado meditativo. É preciso que ela queira, né? Então, a autoindução é muito importante aí, tá? Então, mesmo nessa definição de meditação do Dr. Roberto Cardoso, a gente vê que tem aí os pilares da proposta da mindfulness, e isso, é claro, a gente vai aplicar para outras formas de meditação. Meditação caminhando, meditação com mandalas, meditação, né, da alimentação, que hoje está muito em moda também, e outras técnicas meditativas, talvez até um pouco mais abertamente espiritualizadas, né? Muito importante também, tá? Entender que meditação não é parar de pensar, tá bom, gente? Isso é uma instrução bem antiga, né? Que diz assim, não, senta aí, fecha os olhos e para de pensar. Isso é meditar. Socorro, tá bom? Não é isso, tá bom? A gente não vai virar um zumbi, ok? A gente quer aprender a pensar de uma forma diferente. E o que é muito legal nessas pesquisas todas é que a meditação hoje, ela tem um modelo cognitivo. Então, existe um modelo cognitivo também muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. O principal autor é o John Tisdale, é o mesmo que desenvolveu o MBCT, né? Ele tem essa proposta de modelo teórico, tá? Então, a gente quer perceber que temos uma forma de pensar que é mais concreta, com palavras, mas também temos um pensar que é mais sensorial, que é mais abstrato, né? E se a gente não precisa ir muito longe, tá? Se vocês prestarem atenção, por exemplo, na temperatura da mão de vocês, né? Qual a temperatura da mão nesse momento? Como é que a gente descreve isso? Eu consigo dizer minha mão está quente ou minha mão está fria, mas como é que eu consigo realmente, em palavras, descrever para vocês qual é a temperatura da minha mão? Dificílimo, não é? Não tem palavras que vão, porque é algo sensorial. E é nesse sentido que é mais difícil de pôr em palavras, tá? Então, esse modelo cognitivo vai mostrar e vai falar que a nossa mente funciona dessas duas formas. E é isso que a gente tenta trabalhar nos exercícios de mindfulness. Perceber que não é preciso ficar pensando com palavras o tempo inteiro e que a gente pode repousar só na percepção sensorial. E que, ao fazer isso, a gente se tranquiliza, a gente se acalma, porque o que traz muita agitação é o eterno blá, blá, blá na mente, é o eterno... Né? A gente fica pensando, analisando, planejando o futuro, lembrando do passado, e aí a gente fica nessa atitude, tá? Então, quando a gente repousa nesse sensorial, nessa forma de pensar e de ser, a gente se conecta com algo que é difícil de pôr em palavras, que é essa forma de ser, essa presença. E é aí que a gente começa a entender o quanto que a prática da mindfulness também vai desenvolver uma espiritualidade, tá? Eu vou caminhar um pouquinho mais aqui, porque eu acho que a gente está um pouco, falta 20 minutos, né, para a gente terminar. Depois eu posso compartilhar esses slides, tá bom? Então, envolve uma visão antropológica, envolve o treino de atenção. Esse slide é importante, tá? Por quê? Porque no modo usual, nós estamos de corpo presente e cabeça nas nuvens, não é? Então, a gente está normalmente desconectado com o que acontece. A gente tem, inclusive, dados aí mostrando que 47% do tempo nós estamos distraídos, ou seja, a gente está fazendo algo e pensando em outra coisa. Quando a nossa mente está nas nuvens, a gente geralmente, né, ou vai para o futuro, ou vai para o passado, ou eu brinco que a gente simplesmente se desconecta e fica lá, divagando em ideias, pensando, nossa, que coisa legal, nossa, isso acontece comigo, blá, 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 não é? E aí a gente perde o contato com a sensação do corpo, perde a noção de se o corpo está confortável, se tem fome, se está com frio. Uma série de percepções concretas do momento presente se perdem.
quando a gente vai para esse estado mental. Muito bem. E é aí que a gente começa, né? Se vai muito para o futuro, começa a desenvolver sintomas ansiosos, podendo gerar ansiedade. Se a gente volta para o passado, com essa característica de ficar remoendo o passado, isso pode gerar estados depressivos e até desencadear numa depressão mesmo. Muito bem, a gente vai usar, então, em Mindfulness, o corpo como âncora. E existem muitas formas de trazer atenção para o corpo, tá, gente? Existe aquela forma, né, que é o body scan, que é essa forma detalhada de prestar atenção no pé, no tornozelo, na panturrilha, no joelho, e aí a gente vai numa sequência. Mas a gente também pode trabalhar focando em partes específicas do corpo, depende muito da didática. O importante é saber que a gente quer sentir o corpo, né? A sensação do corpo é a grande âncora. Então, facilitar isso para o aluno, às vezes, pode ser mais indicado, sentir o corpo como todo, não é? Se a gente fecha o olho e a gente tenta sentir o joelho esquerdo, por exemplo, se a gente não põe a mão, cadê meu joelho? Né? Eu posso imaginar meu joelho, mas eu não sinto meu joelho, tá? Então, quando eu quero sentir o corpo, é importante eu realmente levar a atenção para partes do corpo que são fáceis de sentir. Essa recomendação de focar no corpo não é moderna, ela é milenar, tá? E foi esse o primeiro programa de mindfulness que foi criado, tá, gente? Foi pelo Buda. Ele chegou e falou, olha, se vocês querem treinar essa habilidade de sati, vocês usem primeiro o corpo como âncora, prestem atenção no corpo, tá? Então, a primeira aplicação de mindfulness é corpo, a segunda é emoção, a terceira é mente e a quarta é consciência. Então, esse é o primeiro programa de mindfulness que foi criado pelo Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda, ok? Então, vejam que o próprio Buda foi lá buscar uma forma de cultivar essa qualidade milenar, né, sati, e ele descobriu esse método. Atualmente, na versão contemporânea, a gente vai usar isso a nosso favor e a gente tem toda a pesquisa científica, todos os treinos, todas as investigações aí de exercícios, de formas, enfim, de realmente tornar isso acessível a muitas pessoas, ok? Eu vou passar isso aqui também. E uma novidade que a prática de mindfulness dessa abordagem contemporânea traz é que depois de fazer um exercício, a gente vai compartilhar a nossa experiência. E é nesse momento que reside a força terapêutica da proposta, tá? Porque a gente quer adotar uma atitude de escuta atenta, então não só quem fala, mas quem ouve o colega compartilhando, a gente treina essa atitude da mindfulness de ouvir com atenção, com interesse, não é? Sem julgamentos. Geralmente é indicado que a pessoa fale em primeira pessoa, então o que eu senti, o que eu percebi. E aí a gente tenta manter o relato na experiência que ocorreu durante a prática, tá? O que aconteceu ali durante a prática. E evitar essa arborização e essa correlação com outros eventos. Então, para isso, a gente treina também essa atitude, que são vários elementos que fazem parte da atitude da mindfulness. Tudo isso também, gente, tá? É resultado de investigação de pesquisa, tá? Esses elementos não são assim, olha, eu vou criar um programa e eu vou trabalhar essas atitudes porque isso vai ser legal, eu acho que isso vai ser bom. Não, foi inverso, tá? Começou a se trabalhar a meditação, começou a ver que isso tinha efeitos positivos, e aí foram investigar o que mudava, por que tinha resultados positivos, quais eram o mecanismo psicológico de melhora, tá? E aí chegou-se nesses elementos, né? Então, são atitudes com menos julgamento, com mais aceitação, com mais interesse, diminuição de expectativas, e um treino de se abrir para a experiência e realmente olhar para o que está acontecendo. Então, essas atitudes, elas compõem aquilo que realmente é o elemento mais terapêutico da proposta, porque quando a gente muda essas atitudes, a gente consegue cultivar mais bem-estar para nós mesmos e nas nossas relações.
E olha que interessante, é nesse pilar da atitude que vai haver o maior link com elementos da espiritualidade. Porque quando a gente olha para as tradições, todas as tradições, elas têm ali uma orientação de comportamentos, não é? Então, como que a gente lida com o outro, como que a gente vai se comportar, quais são os nossos hábitos, não é? Então, todas as tradições vêm trazendo orientações de comportamentos, tanto da pessoa com ela mesma, quanto com os outros, não é? Quando a gente fala, então, das atitudes da mindfulness e a importância de ressaltar esse treino de atitudes, né, não só treinar a atenção, a gente vê que a proposta realmente vai se alinhando de novo com as suas raízes, vai se alinhando com a sua origem. E é aí que a gente começa a perceber que a espiritualidade volta a ser trabalhada, tá? Tem o Jorge fazendo pontinhos aqui no nosso slide. Tudo bem. E olha só, a principal atitude que vai ajudar a cultivar, né, todos esses elementos é uma atitude de gentileza. E aí eu ressalto que é uma gentileza genuína, tá? Porque tem que ser gentileza com os outros e tem que ser gentileza com a gente mesmo. Então, esse elemento da gentileza, de novo, a gente começa a perceber que isso vai trazendo para essas atitudes que são muito trabalhadas em tradições espirituais. Então, é interessante porque, de alguma forma, todo esse trabalho, essa implementação dos programas de mindfulness, o que o Kabat-Zinn fez, toda essa investigação científica, psicológica, tentando mensurar, tentando definir conceitos, foi permitindo que a gente percebesse que existem comportamentos que precisam ser trabalhados, e quando a gente olha para esses comportamentos, a gente vê e chega de novo a uma conclusão de que eles são trabalhados nas tradições, só que sem aquele contexto mais religioso, sem aquela proposta mais dogmática, né? Uma proposta talvez aí mais humana, né? Mais acessível a todos. Então, é interessante porque houve esse movimento de secularizar e trazer a proposta, né, sem conceitos religiosos, mas quando a gente fala de atitudes, de ser, a gente volta, né, para essa raiz que está ligada com a espiritualidade. Então, quando a gente vê, né, que mindfulness já tem um reconhecimento, olha, na Nature foi publicado lá em 2015, né, realmente reconhecendo que a prática traz alterações concretas no cérebro, né, na neurofisiologia, na fisiologia como um todo, resposta de estresse, a gente vê que existe uma autorregulação que é trabalhada, que envolve, sim, a atenção, envolve atitude, não é? A regulação emocional, e envolve a autopercepção, ou seja, tem aí um querer conhecer-se, isso aqui se relaciona com o pilar da intenção de novo, né? Então, a gente vê que o tempo inteiro esses pilares estão presentes. Então, a gente sabe que traz alterações em várias áreas cerebrais, isso é uma alteração concreta, tá? Estrutural, funcional, mensurável. A gente também sabe que saúde e espiritualidade estão muito entrelaçados, não é? O Procer se dedica a isso, a mostrar o quanto que a espiritualidade favorece estados mais saudáveis, tanto físicos quanto psicológicos. E nós temos aqui essa publicação no JAMA, né, em 2017, mostrando aí os vários elementos do porquê que a espiritualidade melhora condições de saúde. Então, a gente tem mindfulness ajudando a saúde e a gente tem espiritualidade ajudando a saúde. E aí, a grande pergunta que eu faço é, então, a mindfulness contemporânea, nessa proposta mais contemporânea, se diz laica, secular e não religiosa. Mas ser não religioso significa ser também não espiritual? A gente sabe que a espiritualidade traz benefício para a saúde e a gente sabe que mindfulness traz benefício para a saúde. Mas será que esses resultados não estão sendo confundidos?
né? Por quê? Porque o que a gente vê é que ainda existe um preconceito de estudar espiritualidade nos programas de mindfulness. Pouquíssimos programas de mindfulness estudam e colocam questionários de espiritualidade nas suas pesquisas. Existe muita pesquisa que foca nas qualidades de mindfulness, em aspectos psicológicos e algum aspecto ali da condição da população que está sendo estudada. Então, se é psoríase, se melhorou a psoríase, se é transtorno alimentar, se melhorou a condição do transtorno alimentar, mas poucas pesquisas incluem se houve melhora na dimensão espiritual. Porque existe um preconceito, essa vontade de separar, né, de não querer misturar as coisas, porque o tema da espiritualidade ainda é polêmico, ainda existe dúvida. Então, eu sinto que a gente está num ponto agora de transição, onde as pesquisas com espiritualidade estão, né, mais robustas, aceitas, sendo publicadas em boas revistas, e aí isso, de certa forma, está abrindo espaço para as pessoas falarem, então, gente, mas mindfulness e espiritualidade, na verdade, nunca estiveram separados, né? Essa separação foi muito mais didática e estratégica, até eu diria, para que ela pudesse ser aceita em contextos onde a espiritualidade, de forma mais aberta, seria rejeitada, né? Lá atrás, na década de 70, né? Então, aí a gente tem algumas pesquisas, né, e eu quero chamar a atenção para o Pargament, né, que é esse autor muito reconhecido também na área da espiritualidade. Ele tem aí algumas publicações muito interessantes, mostrando que quando você faz uma prática de meditação, oficialmente trazendo o elemento da espiritualidade, isso tem um impacto muito positivo, é bem diferente, né, a melhora é muito maior, né? Isso já é mensurado estatisticamente, tanto de forma psicológica como de forma concreta, né? Aqui ele investigou tolerância à dor. Então, essa resistência realmente, né? As pessoas enfiaram a mão num balde de água fria com gelo, e quanto tempo as pessoas conseguem ficar ali suportando aquela dor do frio, né? Depois de 2 semanas de prática. Então, resultados muito interessantes. A gente tem, olha só, um dos poucos estudos que foi investigar se o programa, né, os programas de mindfulness tinham melhora na dimensão espiritual, encontrando sim, tem, né, um aumento, uma correlação positiva entre mindfulness e espiritualidade. E aí, mas ainda muito pouco, né, não é uma medida padrão aí nos programas de mindfulness. Eu achei muito interessante essa revisão sistemática, porque esses autores já partiram do princípio, olha só, o MBSR aqui, e eles já chamaram de intervenções baseadas na espiritualidade. Então, é bem interessante, porque ele já foi uma publicação que não fez nenhuma distinção de mindfulness e espiritualidade, como a gente vê muitos autores tentando ainda separar uma coisa da outra, né? Muito cuidado, muito pudor, eu diria. Então, mostrando que sim, de novo, né? Existe uma melhora nos índices de espiritualidade nos programas de mindfulness. E aí a gente tem aqui, olha, de novo o Pargament trazendo esse conceito, né, de que quando você trabalha o aspecto de relacionamentos na mindfulness, ou seja, os pilares da atitude, você vai trabalhar qualidades que ele, né, traz aqui como qualidades espirituais, né, sensos de transcendência, de conexão, né, essa palavra difícil de traduzir para o português, né, que é ultimacy, que é uma sensação de que existe ali uma raiz, algo que é fundamental, não é primordial, um senso, né, de viver, de estar vivo. Então, esses elementos vão mostrando, né, recuperando esse entendimento de que mindfulness e espiritualidade nunca se separaram, e que essa separação foi mesmo estratégica, didática, né? E hoje em dia a gente encontra publicações discutindo isso, né? Comparando essa versão contemporânea com a versão, como eles colocaram aqui, tradicional. Então, essa é uma frase que eu queria que vocês guardassem, né? Mindfulness tem um longo passado espiritual e uma curta história secular.
e que quando você descontextualiza a prática de mindfulness desse seu legado milenar, que se embasa em atitudes, que se embasa numa proposta, né, de conduta mais ética, você tem efeitos adversos, você descaracteriza a proposta, e aí você já não pode mais usar a autoridade desses milênios de conhecimento. Você se separa disso e começa a querer reinventar a roda, não é? Como o Frederico sempre diz, né? A gente não quer reinventar a roda, gente. Não precisamos, tá bom? Então, essa é a minha contribuição para vocês refletirem, né, o quanto que existe um movimento ali no início de separar mindfulness da espiritualidade, mas agora a gente já está num momento em que isso pode ser reintegrado, recuperado, porque, na verdade, nunca foram separados, não é? É bem... Tá bom, a gente vai chamar de outra coisa para você poder prestar atenção no que eu estou te dizendo. Mas agora, surpresa! Nunca estiveram separados, tá? Então, sim, desde o início, né, desde lá do começo, né, do trabalho do ProSer como assistência, a gente já entendeu que a prática da meditação, da mindfulness, faz parte disso. E eu queria convidar, né, principalmente aqui, quem está nessa palestra hoje, quem é do ProSer, da gente não ter mais esse pudor, né, o medo de trazer meditação, mindfulness e espiritualidade como algo que naturalmente foi feito para isso, né? A prática da meditação foi feita para desenvolver a espiritualidade. E começar a dizer que isso é diferente, não faz parte, é bem estranho, na verdade. Ok? Muito obrigado. A gente está aqui, né, 11 horas, o nosso tempinho cravado, não sei se tem perguntas, enfim, saí falando que nem louca. Nossa, imagina, Kátia, um prazer te ouvir, foi uma aula excepcional, né? Como sempre, é sempre um prazer te ouvir, aprendemos juntos aqui, acho que é um espaço que eu estou muito feliz, né, da gente ter essas reflexões. E eu não sei se tem alguma pergunta, ninguém pontuou aqui no chat, então eu vou aproveitar e vou falar aqui rapidamente uma coisa que chamou a minha atenção, Kátia, em relação a esse treino da atitude, algumas posturas, alguns comportamentos que devem ser cultivadas na prática do mindfulness, né? Então, na minha dissertação do mestrado, que a gente encontrou, que a gente fez uma revisão sistemática sobre o conceito de espiritualidade dentro da saúde, e o que nós identificamos é que existe uma relevância no desenvolvimento de valores e um crescimento pessoal que vai acontecendo em paralelo, para que essa espiritualidade ela possa ser considerada positiva. Porque você simplesmente ter, né, as suas crenças, as suas práticas e experiências, seja com o transcendente ou imanente, né, mas se elas não potencializarem esse crescimento pessoal, você também, né, vê esse lado deletério da espiritualidade, né? E aí, por isso, até me chamou a atenção nesse aspecto, e eu queria, não sei se você poderia falar um pouquinho para a gente, como que nós podemos, dentro, né, lógico, do contexto do mindfulness, fazer esse treino de atitude, se ele é como algo que eu estou atenta, então, eu preciso diminuir a minha expectativa, então eu vou ter aquela metacognição, assim, ou se Isso. existe outras ferramentas, assim, como que isso é A desenvolvido? ideia, Marina, muito legal sua colocação, obrigada pela pergunta. A ideia é justamente essa. Quando a gente treina a prestar atenção no corpo, a gente começa a perceber que quando a gente, por exemplo, olha para o corpo e sente dor, bem simples, né? Tá sentado naquela posturinha, muita gente não está acostumado, dói a lombar, dói, né? Então, como a gente lida com essa experiência? Como a gente presta atenção nessa dor?
Então, normalmente, a gente quer se livrar da dor, a gente quer consertar, ou, né? Então, quando a gente faz o treino de mindfulness, quando é bem orientado para trabalhar a atitude, a gente vai primeiro reconhecer essa atitude de esquiva, de querer se livrar da dor, de não querer se relacionar, de querer se distrair da dor. E aí existe esse convite de olhar para a dor, é um enfrentamento, né? Então a gente olha para essa dor e vai trabalhando esse enfrentamento da dor, trabalhando como eu posso lidar com essa dor de uma forma mais saudável. Então, acolhendo. Então, é aí que a gente começa, de uma forma muito simplória, a trazer consciência para as atitudes e ajudar a pessoa a ir fazendo essa autorregulação de atitudes. Tá? E aí a gente vai trabalhando os vários elementos, também com relação, por exemplo, a pensamentos, né? Então, quando eu quero prestar atenção, eu sinto a dor. E aí eu já começo a pensar, ai meu Deus do céu, essa dor não passa. E aí você começa a perceber que tem muitos pensamentos de autocrítica, de autojulgamento. E aí, tomando consciência disso, a pessoa consegue começar a ver como é que eu mudo, como é que eu paro essa autocrítica, como é que eu paro esse autojulgamento. E assim a gente vai treinando esse pilar que é tão importante de autoconhecimento, de buscar ser, né, uma pessoa, vamos dizer, mais harmoniosa, tanto na relação consigo mesmo, quanto na relação com os outros. E é nesse sentido que isso está completamente alinhado com o desenvolvimento da espiritualidade, não é? Porque é todo esse trabalho de, não porque eu preciso, mas porque eu quero me aprimorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter bem-estar, eu quero me relacionar melhor com as pessoas e com o mundo. Então, é esse movimento de transcendência, né? De ir além, que faz com que realmente o treino de atitude seja a base para essas mudanças que vão culminar num desenvolvimento de espiritualidade.